Olá, bom dia, meus alunos do quinto ano. Hoje nós vamos corrigir essa atividade, certo, de subtração, que está na página 46 e 47, certo? Então, aqui nós temos uma situaçãozinha problema, certo? Onde vocês vão resolver. Olha só, a Deus queria comprar um automóvel e o modelo que custava R$ 49.468. Depois de algumas pesquisas, a Deus comprou o automóvel em uma promoção por R$ 46.734. De quantos reais foi a economia de Adilson? Então aqui eu estou querendo saber o quê? Eu estou querendo saber a diferença entre esses dois valores, né? De quanto foi essa economia? Então, para isso, eu vou fazer uma conta de subtração. Percebam que esse número aqui é maior do que esse. Então, eu vou pegar este número e vou subtrair com esse. De quantos reais foi a economia de Adilson? Né? Então, vou fazer o quê? Vamos calcular o valor que Adilson economizou, subtraindo. Então, 46.734 de 49.468. Então, subtraímos unidades de unidades, dezenas de dezenas e assim por diante. Não dá para tirar 7 centenas de 4 centenas. Trocamos uma unidade de milhar por 10 centenas. Ficamos com 14 centenas e 8 unidades de milhar. Depois continuamos subtraindo. Então, ela está explicando o que está sendo feito aqui. Então, aqui, ó, nós temos os termos da subtração. Nós temos, né, o que lá na adição são chamados de parcela. Aqui vai se chamar o quê? Minuendo, que é o valor maior, tá certo? Vou colocar em cima. O subtraindo, que é o valor que vai ser tirado do de cima. Resto ou diferença é o valor que é o meu resultado, certo? Então, de 8 eu tiro 4, eu vou colocando o resultado. De 6 eu tiro 3, coloco o resultado. De 4 eu não posso tirar 7, então eu vou reagrupar. Então, eu vou aqui na unidade de milhar e vou pegar 10 centenas e vou colocar aqui. Então, lembra que eu coloco um zinho aqui, certo? E vou subtrair aqui. Então, 14 menos 7 e coloco aqui. Aqui onde era 9 já não é mais 9. É 8 agora. Então, de 8 eu tiro 6 e coloco o resultado. De 4 eu tiro 4, 0. Certo? A economia de Adilson foi de... Então, o resultado que deu aqui, você vai colocar aqui. Então, continuando. Se a economia de Adilson tivesse sido 4.362, qual seria o valor da compra desse automóvel? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, certo? Que está em cima. E vou subtrair de 4.362. Então, eu vou descobrir o valor que ficaria, né, a compra desse automóvel, certo? Aqui, digite o número 12.500 em uma calculadora. Depois, usando apenas as teclas de números e as teclas de menos, faça aparecer no visor o número 1.678. Lembra que a gente fez ontem? Pela operação inversa, certo? Então, aqui está querendo descobrir qual é o número que, subtraído com 1.678, que subtraio com 12.500, vai me dar o número 1.678. Então, o que é que eu faço? Eu posso fazer a operação inversa, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar 12.500 mais 1.678 e vou descobrir qual é o número que, subtraído por 12.500, vai dar 1.678, certo? Aqui na questão número 3, faça um cálculo aproximado e marque X, com o X a alternativa correta. Sabrina tinha uma quantia de dinheiro guardada no banco. Então, depositou R$ 2.108 e ficou com R$ 3.180. Quantos reais ela tinha inicialmente? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma continha de subtração. Então, lembrando que aqui eu vou ter um valor aproximado.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 3.180 de 2.108 e vai me dar um valor aproximado. Vai dar um valor, um desses três valores, ou próximo a esses três valores, certo? Uma editora levou para uma feira 2.150 livros, dos quais 1.235 foram vendidos nas 2 primeiras horas. Os livros vendidos nas 2 primeiras horas representam mais ou menos da metade da quantidade total de livros que a editora levou para essa feira. Então, esse valor aqui representa a metade desses livros? Sim ou não? Então, qual é a metade de 2.150 livros? Então, vocês vão primeiro saber quanto é a metade desse valor para ver se esse valor aqui representa a metade dessa quantidade total de livros, certo? Então, ó, os livros vendidos nas 2 primeiras horas representam mais ou menos da metade da quantidade total de livros que a editora levou para vender nessa feira. Então, você vai primeiro descobrir qual é a metade de 2.150. Depois disso, você vai ver se esse valor for a mais ou for a menos que esse valor. Aí você vai dizer se foi a mais ou a menos da quantidade de livros que foi levado para a feira. Continuando, olha só. Se todos os livros dessa editora foram vendidos, quantos foram vendidos após as 2 primeiras horas? Olha só, eu sei que nas 2 primeiras horas foram vendidos 1.235, não foi? Então, qual o valor que foi vendido após essas 2 primeiras horas? Então, a quantidade restante desse valor. Então, eu vou subtrair 2.150, vou tirar 1.235 desses 2.150 e vou descobrir o restante dos livros que foram vendidos após essas 2 primeiras horas, certo? Observe o gráfico abaixo, que mostra o número de internações de um hospital municipal no período de 2016 a 2018. Depois, responda as questões. Então, aqui, você vai analisar as informações desse gráfico, certo? Então, aqui eu tenho os anos e aqui eu tenho o número de internações, certo? E o período de 2016 a 2018. Em qual período houve diminuição do número de internações? Então, eu vou olhar no gráfico. Qual está em menor quantidade? E foi em que período? Então, eu vou analisar, certo? Então, aqui é a quantidade de internações, aqui é o período, certo? E aqui a quantidade, certo? A estimativa. Então, de quantas internações foi essa diminuição? Então, para mim saber, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número maior com o número menor e vou fazer essa continha de diferença, certo? Qual foi o número total de internações nesses 3 anos? Aqui eu vou somar os 3, certo? Então, essa é a nossa atividadezinha de casa de ontem.